Ruth, eu vou te fixar, tá? Beleza. Apareceu aí? Sim. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fisiologia. Claro, fisiologia é um tema muito amplo e a gente vai pegar uns conceitos básicos para a gente trabalhar. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre a membrana plasmática e ela é um componente celular muito importante que envolve as células. Então, ela é de uma estrutura fina, flexível e elástica. Então, se a gente for pensar nessa estrutura que envolve a célula, qual seria a função da membrana plasmática? Vamos olhar nesse desenho aqui que ele já ajuda a gente a desvendar muita coisa. Quem pode falar para a gente? Ninguém? Proteção? Proteção. O que mais? Vamos dar um exemplo. Aqui a gente tem uma célula e aqui a gente tem um meio extracelular. Então essa membrana ela separa dois lados. Como que a gente chama esses dois lados? Intracelular e extracelular. Exatamente. Então, a membrana plasmática ela separa o líquido extracelular do líquido intracelular. Então, ela funciona como uma barreira. Mas a gente pode falar de uma outra função. Qual outra função mais que a gente poderia atribuir à membrana plasmática? Vamos dar um exemplo. A gente tem a glicose. A glicose ela precisa entrar dentro da célula, não precisa? De transporte. Exatamente. Então a membrana plasmática ela também controla tudo que vai entrar e sair da célula. Por quê? Porque a gente tem que ter uma homeostase e a gente não pode ter nem substâncias que tem muito dentro da célula fora e nem o contrário. Então aqui só para exemplificar, a gente tem alguns íons e substâncias em que a gente tem uma maior concentração no líquido extracelular, ao passo que no líquido intracelular a gente tem uma inversão desses valores. Então vamos pegar um exemplo aqui, sódio. Então o normal do sódio é em torno de 142 miliequivalentes por litro. Já dentro da célula, esse valor é de 10. Olha o potássio já inverteu. É de 4 miliequivalentes por litro no líquido extracelular e de 140 no líquido intracelular. Então a gente tem aqui também essas inversões com cálcio, magnésio, cloro, bicarbonato nem tanto, fosfato, fósforo, a glicose, os aminoácidos. Então, se a gente for pensar, extrapolando um pouquinho da fisiologia, a gente tem um setor no laboratório que a gente faz dosagens dessas substâncias, que é o setor de bioquímica. Então, vou dar um exemplo. A gente tem um potássio. Potássio normal é em torno de 4. Se a gente tem um potássio de 7, o que é que isso pode indicar para a gente?
de 7, de 8, um potássio que é extremamente aumentado. No caso do líquido extracelular. Tem alguma coisa a ver com a bomba de sódio e potássio? Pode ser algum distúrbio de bomba, é uma opção. Então, claro, a gente está falando de diversas opções, diversos mecanismos fisiopatológicos. Então, se a gente tem uma deficiência de transporte de membrana, a gente pode ter essa alteração. O que mais? Pode ser Vamos por ingestão também? Oi? Pode ser por ingestão? Ingestão, não muito, porque a gente tem os mecanismos regulatórios, como, por exemplo, a excreção da substância, através da filtração renal. Mas pensa nesse sentido renal também. Quem filtra o nosso sangue? Os rins. São os Não. rins. Então, se a gente tem um problema renal, vamos colocar como exemplo aqui uma insuficiência renal crônica. Vocês acham que o líquido extracelular ele é afetado, essa composição ou não? É, Exatamente. É, inclusive, o potássio aqui, ele é um marcador muito importante que vai determinar se o paciente ele vai fazer uma diálise, uma hemodiálise ou não. Então, olha uma importância da gente avaliar o líquido extracelular. Então, a gente tem o potássio. Quando a gente tem níveis de potássio aumentado, então assim, claro, no líquido intracelular é até 140. Na prática, não existe uma pessoa com um potássio extracelular de 140. Então assim, no máximo até uns 8, 9. A partir daí a pessoa ela já não sobrevive, que a gente vai ver mais para frente por quê. Então, se a gente tem uma elevação, ainda que mínima, tem que ser investigado várias causas. Então, ó, distúrbio de membrana de transporte, algum distúrbio renal que está retendo esse líquido e faltou mais alguma coisa. Vamos supor que a gente tem um infarto do miocárdio, ou melhor, a gente tem uma queimadura. Uma queimadura extensa. O que vocês acham que vai acontecer com o líquido extracelular desse paciente? Vocês acham que vai se manter, que não vai? você fala no caso de tumefação, de inflamação, Eu falo com o caso da queimadura, ou então um processo necrótico, de processo de morte rompimento de celular. membrana, Oi? rompimento de membrana, essas coisas. Exatamente. Então vamos dar o exemplo de uma queimadura. Na queimadura, a gente mata a célula, porque aumenta a temperatura, desnatura a membrana e aquela célula vai se romper. Então, o que tem dentro da célula vai para fora. Claro, a gente vai ter uns mecanismos regulatórios, como, por exemplo, o sistema renal, mas dependendo da extensão da lesão, a gente tem acúmulo de, principalmente, potássio. Então, olha como que é um íon que é muito importante da gente aferir.
porque ele pode servir para várias coisas, para avaliar função renal, lesão. Então, se a gente tem um potássio aumentado em um paciente que não tem disfunção renal, a gente já vai pensar uma das principais causas, morte celular. A gente teve a morte da célula e o potássio extravasou para o líquido extracelular. Sódio. Então, sódio normalmente, se a gente tem um valor diminuído, pode ser uma pessoa que está muito hidratada. Se a gente tem um valor aumentado, uma pessoa que está desidratada, ou uma pessoa que tem uma dieta rica em sódio. Então, se a gente for olhar, a gente pode fazer muitas análises envolvendo íons para avaliar fisiologia. E aqui o bicarbonato, que é um tampão. Isso aqui a gente vai ver que a gente tem um exame que chama gasometria arterial, em que a gente vai mensurar esse bicarbonato. Então, glicose e aminoácidos. E aqui um pouquinho de colesterol, fosfolipídios e gordura. E esses outros aqui a gente vai ver mais para frente. Então, a gente já falou a função e o que tem no líquido intra e no líquido extra. Mas de que essa membrana é composta? É de carboidrato? É de lipídio? É de proteína? Quem se lembra? É bicamada fosfolipídia? É uma bicamada fosfolipídica. Tem mais coisa? Tem proteínas também, né? Tem proteínas. Então, principalmente lipídio e proteína. Então, a gente tem proteínas integrais que ficam aqui na superfície externa e tem as proteínas integrais. Então, essas proteínas elas formam um canal que atravessa os dois lados da membrana. Então, a membrana ela é composta principalmente por proteínas, então ela tem muita proteína, seguido por fosfolipídios, então é essa camada dupla aqui, colesterol, outros lipídios e uma parcela bem pequenininha de carboidrato, normalmente associada a proteínas integrais. Então, se a gente for pensar, a gente tem cadeias apolares, que são hidrofóbicas, e cadeias polares, que são hidrofílicas. Então, aqui eu coloquei 3 setinhas, duas apontando para uma região e uma apontando para outra. Se a gente for pensar no sentido da fisiologia, qual que seria a cadeia apolar e qual que seriam as cadeias polares? O que vocês acham? Vamos pensar, se a gente falar de hidrofílica, então a hidrofílica ela tem que afinidade pela água. E a hidrofóbica, ela não tem afinidade pela água. Então, o nosso sangue é fluido. Vamos dar um exemplo. Nosso sangue é fluido. O sangue tem água ou não tem água? Pessoal, vamos lá. Estão me ouvindo? Posso responder então?
Posso ou não posso? Então, a gente tem essas duas camadas aqui, que são as camadas que estão em contato com a água. Então, elas são hidrofílicas. E a cadeia central, ela tem que ser apolar. Porque se ela for hidrofílica, a água ela vai passar livremente de um lado para o outro. E também trazendo consigo outras substâncias. Espera aí, Ruth, que eu acho que o seu quadradinho não está aparecendo aqui. Eu vou colocar de novo. Beleza. Fala alguma coisa, só para eu testar. Apareci ou não? Não, agora apareceu. Beleza. Agora tá certinho. Bom, então a capacidade de controlar a entrada e a saída de substâncias da célula, ela é chamada de permeabilidade seletiva. Então, o nome seletivo é justamente escolher o que vai entrar e o que vai sair. Então, a gente tem aquelas proteínas transmembrana que são canais. Então, a gente tem canal específico para cada substância. Por exemplo, canal de sódio e de potássio, o canal da glicose. E a gente tem algumas substâncias também que não podem, em hipótese alguma, entrar dentro da célula. Então, a entrada e a saída de substância da célula se dá, primeiro, pela passagem através da membrana e pelo envolvimento e captura pela membrana, através daquelas proteínas que a gente viu, que são as proteínas integrais. Então, quais são os tipos de transporte membranários que a gente conhece? Os dois principais. A gente vai estudar os subtipos. Ativo Oi? e passivo? Exatamente. Ativo e passivo. Então, se a gente for pensar, qual que é a diferença entre o transporte ativo e o transporte passivo? O ativo, ele tem gasto de energia? Exatamente. E o passivo? O passivo não. Não tem gasto. Então, o transporte ativo demanda consumo energético. Por quê? Porque a substância ela vai contra o gradiente de concentração. Quando a gente fala contra o gradiente de concentração, o que isso quer dizer? Está escrito aí que vai do menos concentrado para o mais concentrado. Exatamente. Então, isso se chama contra o gradiente de concentração. A favor do gradiente seria o contrário, do mais concentrado para o menos. Então, a membrana ela faz uma combinação com uma proteína transportadora. Porque, naturalmente, não tem como uma substância ir contra o gradiente de concentração. Então, a gente tem várias substâncias que são ativamente transportadas através das membranas. Então, são eles sódio, potássio, cálcio, ferro, hidrogênio, cloreto, açúcares e também a maioria dos aminoácidos. E a gente pode dividir o transporte ativo em transporte ativo primário e transporte ativo secundário. Então, no transporte primário, a energia utilizada nesse transporte é o ATP. Já no secundário, é um transporte que é feito junto com os íons.
Então, de uma certa forma, é um transporte em que a substância vai se aproveitar do transporte primário. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos de transporte. Então, aqui a gente tem o sódio e a glicose. Então, os dois são transportados pela proteína transmembrana do líquido extracelular para o intracelular. E aqui a gente tem também o transporte da bomba de sódio e potássio. Qual desses 2 mecanismos a gente está falando para o transporte primário? A primeira imagem ou a segunda imagem? A segunda. A segunda imagem. Por quê? Porque a gente tem gasto de energia. Exatamente. Então, aqui a gente está vendo gasto de energia. Então, a gente tem 3 sódios, que são transportados para fora da célula, e 2 potássios, que são transportados para dentro. Já aqui, nesse transporte, a gente não tem o gasto da energia, porque a glicose ela está se aproveitando do transporte do sódio. E o transporte passivo, a gente não tem gasto de energia. Então, a gente tem diversos tipos de transporte passivo, dentre eles difusão simples, osmose e difusão facilitada. Então, a difusão simples é o movimento natural de partículas do meio mais concentrado para o menos concentrado, até que as concentrações se igualem. Então, essa difusão, a substância ela passa por entre os fosfolipídios aqui na bicamada. E do meio mais concentrado para o menos, até o ponto da concentração ser igual. Na difusão simples, a gente tem, no caso aqui do pulmão, é quando a gente tem um transporte através das membranas também, só que nesse caso aqui, de oxigênio. Então, um caso é a hematose. E a facilitada é quando os açúcares simples e os aminoácidos vão atravessar a membrana com a ajuda de moléculas transportadoras. Então, a gente tem a molécula transportadora, mas a gente não tem gasto de energia. Então, um exemplo aqui é a absorção da glicose pelas vilosidades intestinais até os capilares. Então, a gente ingere o alimento, a glicose, lá no nosso enterócito, passa para um capilar por difusão facilitada, com a ajuda da proteína transmembrana, que é transportadora. Deixa eu ver se desapareceu de novo, Ruth. Vamos lá. De novo? De novo. Tava tendo esse problema hoje de manhã também. Minha imagem tava sumindo muito. Prontinho. Então, a osmose nada mais é que o transporte passivo de difusão de moléculas de água do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, quando a gente tem um meio isotônico, ou seja, tem uma concentração tanto intra quanto extra semelhante de água, a água ela vai entrar e vai sair. Se a gente tem uma condição hipotônica, então a água ela vai migrar para onde tem o quê? Uma menor concentração dessa molécula.
E se a gente tem uma condição hipertônica, a água ela vai sair. Então, a diferença entre as concentrações iônicas no lado interno e externo da membrana podem criar, sob condições adequadas, o que a gente chama de potencial de membrana. Então, o exemplo disso é a bomba de sódio e potássio. Olha, a gente tem 3 sódios que são mandados para fora da célula, só que somente 2 potássios são internalizados. Então, esse processo se chama potencial de membrana. Então, a gente tem aqui, no caso, um déficit de íons positivos. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de sinal nervoso. Então, quando a gente não tem nenhuma transmissão de sinal nervoso, o potencial no interior da membrana do nervo é cerca de 90 milivolts mais negativo que o lado de fora. Por quê? O que vocês acham, pessoal? Vamos voltar aqui na bomba de sódio e potássio. Hein? Quem pode falar para a gente? Ó, o lado de dentro da membrana é mais negativo que o lado de fora. A gente olhar para essa bomba de sódio e potássio, Por causa do déficit de íons, né? por causa do déficit, não são 3 íons sódio para fora e só 2 de potássio para dentro? É isso que chama potencial de membrana. Ou então também conhecido como potencial de repouso. Então, aqui a gente tem um exemplo, mais ou menos, de um potencial de repouso, onde a gente tem o lado interno mais negativo que o lado externo. Só que, para por aí? Não. Para o sinal nervoso ser transmitido, ele é transmitido através do que a gente chama de potencial de ação, que são rápidas alterações desse potencial de membrana que se propagam em uma grande velocidade por toda a membrana da fibra nervosa. Então, é o que a gente viu aqui, ó. Então, o potencial de ação, basicamente, ele sai do repouso, despolariza, repolariza e depois volta aqui para o repouso. Então, cada potencial de ação começa por alteração súbita do potencial de membrana normal negativo para positivo. Então, vamos voltar lá. Para o potencial de ação ocorrer, primeiro ele tem que passar por um limiar de disparo. Então, significa que se ele passar do limiar de disparo, ele vai acontecer. E ele vai o quê? Se tornar positivo em questão de 0 a 1 milissegundos. Então, ele fica positivo muito rápido. E ele termina com um retorno tão rápido para o potencial negativo. Ó. Então, em cerca de 3 milissegundos e meio, a gente já teve uma despolarização, uma repolarização, uma hiperpolarização e chegou no repouso. Isso tudo para quê? Para transmitir o sinal até o final da fibra. Então vamos voltar aqui. A gente teve o estímulo. Então o potencial de repouso é o potencial de membrana, porque a face interna ela é mais negativa. A gente recebeu um estímulo, que a gente vai ver como houve uma despolarização, seguida de uma repolarização,
para chegar no repouso. E como que acontece isso? Então, olha, a gente tem aqui um neurônio. Quem lembra quais são as regiões do neurônio? Vamos lembrar lá da aula da anatomia. Aqui a gente tem o corpo celular, não é isso? E essa estrutura aqui que está sendo apontada pela setinha? Ninguém lembra? Vou falar o nome das estruturas. É corpo celular, axônio e dendritos. Então, essa região apontada pela seta é a região de axônio ou de dendritos? Axônio? Oi? Repete, por favor, que cortou um pouquinho. Axônio. Não, essa região é a região de dendrito. O axônio é esse prolongamento maior aqui do neurônio. Então, o estímulo, ele chega pelo dendrito, se propaga pelo corpo celular, atinge o quê? O axônio, até encontrar um outro dendrito. E assim, o potencial vai se propagando de uma fibra para outra. Só que a fibra, ela não se despolariza de uma vez. Então, olha, é um processo. A gente primeiro tem despolarização para repolarizar depois. Então, depois que a região foi despolarizada, repolarizar, a região seguinte ela vai despolarizar. E como que acontece a despolarização? Através do influxo de sódio para o meio intracelular da fibra nervosa. Então, ela é mais negativa e ela vai ficar menos negativa até se tornar positiva. Então, ela passa o limiar de disparo, despolariza e depois ela repolariza com a saída do sódio. Então, a gente tem os estágios de repouso. Então, repouso seria o menos 90 milivolts. A despolarização. Então, quando a gente falou da despolarização, o que que entrou dentro da fibra nervosa? O sódio ou o potássio? Quem? Sódio. O sódio, exatamente. Então, o sódio despolarizou e na repolarização o sódio ele vai para o meio extracelular. E depois a gente tem o quê? Novamente o estágio de repouso. Então, o repouso é o potencial de membrana, que é em torno de menos 90 milivolts. Na despolarização, a membrana ela fica muito permeável ao sódio, então a gente tem um influxo de sódio para o axônio, se tornando então com valor positivo. E na repolarização, a gente tem fechamento dos canais de sódio e a abertura mais do que normal dos canais de potássio. Então aqui vai entrar o potássio lá no finalzinho, para poder equilibrar o processo. Então, se a gente for pensar, a gente falou de neurônio. Contração muscular tem alguma coisa a ver com potencial de ação? O que vocês acham? Tem. Tem, de que forma? Consegue me explicar?
por causa das contrações musculares. Acontece assim, né? Com polarização e despolarização. Exatamente. Então, isso tudo a gente vai ver agora. Só para a gente estudar um pouquinho dos grupamentos musculares, então a gente tem um músculo. Então, o músculo ele é subdividido em fascículos musculares. Então, cada fascículo é cheio de fibras musculares. Então, cada fibra muscular é cheio de miofibrilas. Então, ó, a gente tem uma subdivisão em várias secções aqui para a gente poder estudar. E a miofibrila, ela tem regiões, como, por exemplo, o disco Z, a faixa A e a faixa I. Então, o sarcômero, que é a unidade que a gente vai estudar, fica entre duas linhas Z. Então, o que que tem aqui no sarcômero? Principalmente essa faixa A aqui, que a gente tem os miofilamentos. Para a gente ter contração muscular, a gente tem que ter um tracionamento dos filamentos de actina com os filamentos de miosina. Então, a gente tem um conjunto desses filamentos e um filamento vai tracionar o outro, vai encurtar esse sarcômero e com isso a gente vai ter o quê? O processo de contração muscular. Então, a contração muscular ela é a propagação do potencial de ação através do nervo motor lá na terminação das fibras musculares. Então, olha, a gente teve um sinal elétrico, o sinal saiu do nervo, foi lá para a terminação da fibra muscular. Então, em cada terminação nervosa, o nervo ele vai liberar uma pequena quantidade de acetilcolina. Então, essa molécula de acetilcolina vai abrir múltiplos canais de cátion regulados pela acetilcolina. Então, com isso, vão se abrir o quê? Os canais de sódio, vai haver uma despolarização, abertura de canal voltagem de sódio. Então, a gente tem os canais ligando dependentes e voltagem dependentes. Então, depois que a gente abre o canal voltagem de sódio, a gente tem potencial de ação na membrana. Então, esse potencial, ele vai percorrer toda a membrana muscular. Só que boa parte da eletricidade dele vai migrar para o centro da fibra. Então, aqui a gente está vendo um ponto muito importante para a contração. Por quê? Com essa migração dessa eletricidade, a gente vai induzir a liberação de cálcio iônico do retículo sarcoplasmático, que é uma estrutura que armazena esse cálcio. Então, quando a gente tem a liberação do cálcio, a gente vai ativar as forças de atração entre os filamentos de actina e miosina. Então, elas vão se deslizar de um lado para o outro. A gente vai ver que o cálcio ele é essencial para mostrar, ele altera a conformação para a gente ter a ligação da actina com a miosina. Só que depois que é cessado, o cálcio ele tem que ser devolvido lá para o retículo sarcoplasmático através da bomba de cálcio iônico, aguardando até o próximo potencial de ação para fazer a liberação do íon. Então, vamos resumir esse processo de contração. Primeiro, a gente tem a propagação do potencial de ação através do nervo motor. Então, depois que esse potencial chega lá na terminação nervosa, a gente tem o quê? Liberação de pequena quantidade de acetilcolina. Então, essa acetilcolina vai provocar a abertura de vários canais de cátions, que são regulados por ela. Então, depois que ela abre esses canais, a gente tem influxo de sódio, seguido de despolarização. Então, a gente começa a despolarizar, vai abrir o canal voltagem de sódio, e aí a gente vai ter potencial de ação na membrana muscular. Então, esse potencial vai percorrer toda a membrana. E
também vai migrar para o centro da fibra e induzir a liberação do cálcio iônico lá do retículo sarcoplasmático. Então, com essa migração, o cálcio ele vai ativar as forças de atração entre os filamentos de actina e miosina. Então, a gente vai ter o deslizamento desses filamentos de um lado para o outro. Então, a gente vai encurtar o sarcômero e, depois disso, o cálcio iônico ele é devolvido ao retículo através da bomba de cálcio iônico até que um outro potencial de ação libere esses íons. Então, aqui eu coloquei um videozinho bem explicativo de todo esse processo de contração muscular, que é um pouco complexo, mas eu acho que quando a gente vê um vídeo, a gente consegue fixar melhor. Eu vou colocar para correr, se por acaso o áudio não estiver aparecendo aí para vocês, vocês me falam que aí a gente vai discutindo no decorrer do vídeo, pode ser? Pode ser? Beleza. Pode. Então tá bom. Pode. Vamos lá.
Deu para entender? Bacaninha? Só uma pergunta. Era para o áudio sair? Oi? Era para ter áudio? Era. Não teve, não. Oxe. Ainda vai, se não tiver áudio, vocês me falem que eu vou discutir. Eu não escutei. Eu achei que era minha internet. Ninguém Eu achei escutou? que era minha internet. Ninguém escutou? Ou foi só uma Não, pessoa? Vocês querem voltar ou deu para entender o processo? deu para entender. Então vamos lá. Quem pode fazer um resuminho para gente? Ninguém? Vamos lá. Começa com o potencial de ação. O potencial de ação se propaga por toda a membrana. Não é isso? Depois, o que é liberado lá do retículo? Ninguém lembra? Vamos voltar lá então. O cálcio. Então, o cálcio, ele vai ativar as forças de atração. Por quê? Porque ele expõe os ligamentos da actina. Então, quando a gente não tem contração muscular ou não tem cálcio, a tropomiosina ela tampa essa cabeça da actina, esse sítio de ligação. Então, aí a gente não tem a ligação da actina com a miosina. Então, na presença do cálcio, o cálcio altera a conformação da estrutura e aí o sítio de ligação da actina aparece. E a miosina se liga e traciona ela, encurtando o sarcômero. E depois, findado esse processo, o cálcio ele é devolvido para o retículo até o próximo potencial de ação. Lembrando que isso dura o quê? Milissegundos. E o controle nervoso da circulação? Então, é realizado pelo sistema nervoso autônomo, que a gente já estudou. Então, a gente tem fibras nervosas vasomotoras simpáticas, que partem da medula espinhal através dos nervos espinhais torácicos e primeiro, ou os dois primeiros lombares. Então, os nervos espinhais torácicos primeiro, ou os dois primeiros lá da região lombar. Aqui, acelera o batimento cardíaco, ou retarda o batimento cardíaco. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da fisiologia da respiração. Então, para a gente começar a discutir a fisiologia da respiração, aonde que a gente tem troca gasosa? Bronquíolo, brônquio, alvéolo. O que vocês Nos acham? alvéolos. Nos alvéolos pulmonares. Então, o alvéolo é a unidade funcional do pulmão. Então, os pulmões, eles são capazes de realizar movimentos de expansão e de contração, de duas formas. Então, primeiro, por que ele precisa realizar movimentos de expansão e de contração? Para inspirar e expirar o ar. Então, a gente tem movimento de elevação e depressão do músculo diafragma. Então, aqui a gente tem esse músculo. Quando a gente tem a elevação desse músculo, a gente expande a caixa torácica. E a gente tem o quê? Uma expiração. Então, quando esse músculo vai se relaxar, a gente tem uma expiração. E a gente tem também elevação e depressão das costelas. Então, esse diâmetro aqui antero-posterior, ele é aumentado. Então, tudo isso, tanto a contração diafragmática, tanto essa elevação e depressão das costelas, servem para expandir a caixa torácica para entrada do ar. Então, o que faz
o movimento do ar para fora dos pulmões. Então, primeiro, a gente tem que falar sempre de pressão. Por quê? A gente precisa de uma pressão para o ar entrar e uma pressão para o ar sair. Então, os pulmões, eles são estruturas elásticas que colapsam, ou seja, que colabam. Então, eles expelem todo o ar pela traqueia, até o momento em que a gente não tem mais força para inflar. E os pulmões, eles flutuam na nossa cavidade torácica, e nessa cavidade a gente tem um líquido, que é chamado de líquido pleural, que é um fluido seroso. Então, o que é um fluido seroso? Nas cavidades fechadas do nosso corpo, tanto a pleural, pericárdia e peritoneal, são revestidas por duas membranas serosas. Então, a membrana que reveste a parede da cavidade é chamada de membrana parietal. Já a membrana que reveste os órgãos é chamada de membrana visceral. E o fluido que circula entre essas membranas é chamado de fluido seroso. Então, aqui é só um exemplo. Aqui a gente tem essa membrana serosa aderida diretamente ao órgão. Então, aqui a gente vê um lobo pulmonar. Então, a gente chama de pleura visceral. Então, é a membrana que está aderida ao órgão. E a gente tem a membrana que está na cavidade torácica, que nesse caso aqui é a pleura parietal. Então, entre essa pleura visceral e essa pleura parietal, a gente tem a circulação do líquido pleural. Então, qual que é a função desse líquido? Lubrificar a membrana. E para quê? Para evitar o atrito. Porque se a gente tem atrito, a gente pode ter o quê? Lesão. Então, um exemplo aqui é o movimento de expansão e contração dos pulmões. Então, a gente tem movimentação de costela e do diafragma, tem expansão da caixa torácica. Então, quando a gente expande essa caixa torácica, o pulmão ele infla e o espaço entre as membranas diminui. Então, a gente precisa ter um líquido que vá lubrificar por entre essas duas membranas, para a gente não ter nenhum atrito e nenhuma lesão. Então, fisiologicamente, a gente tem pouca quantidade de líquido seroso. E a produção e a reabsorção é constante. Então, se a gente for pensar de líquido, alguém consegue pensar em alguma situação em que a gente tem aumento dessa quantidade de fluido seroso? Quem consegue pensar? Vamos pensar num processo infeccioso, inflamatório, Pneumonia? uma pneumonia. Então, vamos começar a discorrer sobre o tema. A gente tem uma pneumonia. Então, a pneumonia ela vai aumentar a quantidade de líquido. Você acha que essa quantidade de líquido ela vai prejudicar ou não o processo de expansão dos pulmões? Pode prejudicar, né? Pode prejudicar. Então, quando a gente tem um quadro em que se acumula muito líquido, a gente tem que fazer um processo que chama toracocentese, que é a retirada desse líquido entre as membranas. Para quê? Para o pulmão poder expandir normalmente. E... Para diminuir a pressão? Oi? Para diminuir a pressão? Para regular a pressão. Então, a gente vai diminuir a pressão e a gente precisa também saber o foco desse derrame, né? Todo acúmulo em membrana serosa a gente chama de derrame. Inclusive, essa análise de líquidos serosos é realizada pelo laboratório.
Então, é um material que a gente recebe, que a gente faz cultura, citometria, exames bioquímicos, para se estudar a causa daquele acúmulo de líquido que não é normal. Então, a gente tem a pressão pleural e também as suas variações durante a respiração. Então, a pressão pleural nada mais é que a pressão do fluido seroso no estreito espaço entre a pleura visceral e a parietal. Então, fisiologicamente, no início da inspiração, a pressão ela é negativa. Então, a gente tem quantidade, a gente precisa de uma quantidade de sucção para manter o pulmão aberto no seu nível de repouso. Porque se a pressão é positiva, tem uma consequência. O que vocês acham que vai acontecer se a pressão se tornar positiva? Pensa, essa pressão negativa é uma quantidade necessária para manter o pulmão aberto no seu nível de repouso. E se a pressão se positivar? Pode ocorrer uma dificuldade respiratória, né? Por quê? Porque ele não vai expandir o suficiente. Exatamente. E tem uma consequência pior. O que acontece quando a gente tem a pressão positiva? Ele vai colabar. Lembra que eu falei que ele é um órgão que ele colaba? Então, se a gente não tem essa pressão, a gente colaba e aí a gente não tem o quê? Troca gasosa. Então, durante uma inspiração normal, a expansão da caixa torácica vai tracionar os pulmões e a pressão ela vai ficar mais negativa, em torno de menos 7,5 centímetros de água. Então, olha, vamos analisar aqui esse gráfico. Então, a gente tem o repouso, que é esse início. Na inspiração, a gente tem a expansão da caixa torácica com a pressão negativa. Então, à medida que a gente tem essa pressão negativa, a gente tem a abertura de alvéolo e, com isso, o volume pulmonar vai aumentar. Ou seja, a gente consegue inspirar uma maior quantidade de ar. E quando essa pressão vai se tornando menos negativa, essa quantidade ela vai diminuindo, que é o que a gente chama de expiração. Então, olha, inspiração, a pressão ela se negativa ainda mais e o volume pulmonar aumenta, e na expiração a pressão ela fica menos negativa e o volume pulmonar diminui. Por quê? Porque a gente não consegue mais inflar o pulmão e receber grande volume de ar. Então, a gente também trabalha com a pressão alveolar, que é a pressão dentro dos alvéolos pulmonares. Então, quando a gente está com a glote aberta e não há fluxo de ar para dentro ou para fora dos pulmões, essas pressões de todas as partes da árvore respiratória até o alvéolo são iguais à pressão atmosférica. Então, a pressão de referência zero nas vias aéreas é de 0 centímetros de pressão. Então, olha, a gente falou da pressão pulmonar ou pleural e agora a gente está falando da pressão alveolar, que é a mesma da pressão atmosférica. Então, quando a gente tem
o influxo de ar para os alvéolos, durante a inspiração, a pressão vai cair ligeiramente abaixo de zero. Por quê? Para a gente ter entrada, a gente tem que ter pressão negativa. E durante a expiração, as pressões são contrárias. Então, a pressão alveolar, então essa pressão aqui de cima é a pressão alveolar. Ela sobe um pouco mais de 1 centímetro de água e força meio litro de ar para fora dos pulmões, de 2 a 3 segundos. Então, se a gente for pensar, olha, na inspiração, tanto a pressão alveolar quanto a pressão pleural, elas caem, e na expiração, elas aumentam. Não, a pleural ela não vai aumentar a ponto de ficar positiva, mas ela vai aumentar em relação à fase da inspiração. Vocês conseguiram entender direitinho esse gráfico? Deu para entender, pessoal? Eu não entendi. Vamos voltar lá então? Sim. Então, olha, essa linha vermelha, ela é o volume de ar. Essa linha azulzinha aqui de cima, ela é a pressão alveolar. E essa de baixo é a pressão pleural. Então, essa é a do pulmão, essa é do alvéolo. Então, durante a inspiração, a gente não expande a caixa torácica? Quando a gente expande a caixa torácica, a gente força uma pressão negativa. Então, tanto a pressão alveolar quanto a pressão pleural vão se tornar negativas para inspirar o ar. É a mesma coisa de uma bombinha. Se a gente pega e puxa, a gente tem o quê? Insuflação. Então, a gente vai inspirar o ar. Então, ó, pressão negativa. Vamos falar mais popular. Abrir o pulmão para respirar. Então, olha, seguindo aqui a linha vermelha. Então, a gente tem expansão tanto do pulmão quanto do alvéolo. Com isso, a gente tem o quê? Ar entrando nos pulmões. Respiramos, ok. Agora, a gente precisa mandar o CO2 para fora, que é o quê? A expiração. Então, na expiração, a gente vai o quê? Alterar o nosso diafragma. Então, a gente contrai o diafragma para inspirar e relaxa ele para expirar. Então, quando a gente vai expirar, a gente força uma pressão positiva. Então, olha, à medida em que essa pressão ela vai se tornando menos negativa na pleural e um pouco positiva na alveolar, o volume de ar vai o quê? Cair. Por quê? Porque a gente não tem pressão para manter o ar dentro do pulmão. Então, é nessa hora em que o ar vai para fora do pulmão. Então, é o que a gente chama de expiração. Agora deu para entender melhorzinho? Ou não? Deu. Obrigada. Então, é um gráfico meio confuso, mas se a gente for pegar a explicação e casar cada linha, acho que fica até mais fácil vocês pegarem separado para estudar e depois juntar. Que aí vocês vão conseguir entender. Pressão negativa, tem expansão da caixa torácica, que provoca essa pressão, o ar entra. Na expiração, a gente tem o relaxamento, e a gente tem o quê? As costelas também voltam à sua conformação normal, e a pressão ela fica mais positiva. Com isso, o ar vai sair do pulmão. Nesse caso aqui é o quê? O CO2 que está indo embora. Então, após os alvéolos serem ventilados com ar atmosférico, a gente tem difusão do oxigênio do alvéolo para o sangue pulmonar.
e também difusão do gás carbônico para fora do sangue, ou seja, para o alvéolo. Então, esse processo de troca gasosa a gente vai chamar de hematose. Então, aqui, um desenho bem explicativo. Então, a gente tem os alvéolos e os capilares. Então, no alvéolo, a gente tem o CO2, que vai ser jogado para fora, e o O2, que vem pelo alvéolo, vai se ligar lá à hemoglobina. Então, aqui a gente tem o quê? Um sangue arterial, porque ele é rico em oxigênio. Vamos lembrar lá da aula da anatomia. Onde que a gente faz o controle da respiração no nosso sistema nervoso? Quem se lembra? Ninguém? Ó, é no tronco encefálico, de encéfalo ou telencéfalo? Já vou começar com a dica. O encéfalo, será? Encéfalo? O telencéfalo? Ligado na descrição do vídeo. Manda Aqui pra é a gente. região da memória. Aqui é a região de alguns controles. Então, é no tronco encefálico, onde a gente tem o controle da respiração, mais precisamente na ponte e no bulbo. Então, a ponte e o bulbo, eles albergam agrupamentos neuronais principais. Então, a gente tem um grupo respiratório dorsal, que é responsável pela inspiração, e um grupo respiratório ventral, que é responsável pela expiração, e um centro, que é chamado de pneumotáxico, onde a gente vai controlar a frequência e a amplitude respiratória. Então, aqui é só um desenho exemplificando. Aqui a gente tem o centro pneumotáxico, lá na ponte. O grupo respiratório dorsal e o grupo respiratório ventral, entre a ponte e o bulbo. Então, esses nervos vão lá para o pulmão e vão fazer o controle da inspiração e da expiração. E se a gente tem, vamos dar um exemplo, alguém sofreu um acidente de carro e teve uma lesão de tronco cefálico. Se a gente tem uma lesão e um desses nervos, o que vocês acham que pode acontecer? Vamos lá, a gente teve um rompimento desse grupamento aqui. Vamos lá, pessoal. Então, se a gente tem uma lesão em um desses nervos, a gente vai alterar os reflexos da respiração.
Então, olha, se a gente tem uma lesão do grupo dorsal, a gente vai ter alteração de inspiração. E do grupo ventral, da expiração. Ou seja, é aquele paciente que ele vai ter que ficar numa ventilação mecânica. Por quê? Ele não tem controle de respiração. Ele não consegue fazer esse controle. Por quê? Porque ele teve uma lesão. Então, se a gente tem uma lesão aqui, ó, a gente não tem o quê? Potencial de ação, a informação ele não vai chegar no órgão. Então, ele não vai expandir ou não vai contrair. E com isso, a gente não tem o quê? A função. Então, é um paciente que ele vai ficar em uso da ventilação, que a gente chama de ventilação mecânica. Então, aqui eu coloquei uma perguntinha. Quais são os exames que avaliam a concentração de gases e também a capacidade respiratória? Alguém já ouviu falar ou já fez algum exame? Eu não. Mais alguém? Alguém que já ficou internado? Eu, particularmente, não. Não? Então vamos falar primeiro. Depois a gente fala da internação, então, que é um exame que é mais comum. Então, são dois exames: espirometria e gasometria. Então, a espirometria, ela é feita por um pneumologista. Então, como que funciona? Primeiro, a gente vai avaliar a capacidade pulmonar. Então, o paciente ele vai encher os pulmões com o máximo de ar que ele puder e depois ele vai soprar com força rapidamente um dispositivo que é chamado de espirômetro. Então, todo esse ar que é captado vai para um computador e lá a gente tem como analisar todas as pressões de O2, de CO2, o volume residual. Então, o que é volume residual? Quando a gente inspira, a gente tem uma quantidade de oxigênio. Quando a gente expira, a gente tem que ter uma capacidade residual de oxigênio. Então, não sai todo o oxigênio. E esse teste ele serve justamente para avaliar isso. E se a gente for pensar em questão de avaliação da capacidade pulmonar, para que é útil esse exame de espirometria? Quem consegue me falar uma doença em que a gente pode diagnosticar ou usar como auxílio para diagnóstico a espirometria? Uma bronquite? Uma bronquite, uma asma. Por quê? Alguém aqui tem asma? Não. Então, no caso de bronquite ou de asma, a gente tem um processo inflamatório e a gente tem também uma constrição das estruturas. Então, o ar ele passa com mais dificuldade. Então, isso tudo na espirometria vai ser detectado. E é um equipamento muito sensível. Não somente para diagnosticar asma e bronquite. Então, diversas patologias em que acometem o quê? A capacidade pulmonar. Fibrose pulmonar. Então, na fibrose, a gente tem o quê? Substituição do tecido pulmonar por tecido conjuntivo fibroso. Então, se a gente tem tecido conjuntivo fibroso, aquele órgão ele não vai se expandir, porque é um tecido. A fibrose, ela torna o órgão rígido. Então, se ela torna o órgão rígido, ele é um órgão que não vai se expandir tanto. Com isso, a pressão vai ser menos negativa
E a gente vai ter o quê? Dificuldade para insuflar, ou seja, para inspirar. Então, são diversas doenças em que a gente pode usar a espirometria. Só que o biomédico não é um profissional que é habilitado para fazer espirometria. Só que se colocar esse exame para vocês saberem que existe um exame que avalia toda a capacidade pulmonar. E agora a gasometria? Biomédico faz ou biomédico não faz? Faz. Faz. Então, a gasometria ela é muito útil para avaliar a concentração de gases e também avaliar o equilíbrio ácido-básico através do pH. Então, a gente tem valores de referência e, através disso, a gente vai interpretar o quadro respiratório daquele paciente. E existem vários mecanismos. Então, a gente pode ter uma acidose ou uma alcalose. Então, essa acidose ou essa alcalose, ela pode ser respiratória, então é de origem pulmonar, ou metabólica, que é de origem metabólica. E ainda mais, a gente tem mecanismos compensatórios. Porque tudo que acontece no nosso organismo de ruim, ele tenta arrumar um jeito para consertar. Então, se a gente tem, por exemplo, uma acidose respiratória, a gente pode ter, ao mesmo tempo, uma tentativa de compensação metabólica. Então, aqui eu coloquei pH, PO2, que é a pressão de oxigênio, PCO2, que é a pressão de gás carbônico. Isso aqui é para uma gasometria que a gente chama de arterial. Então, é aquele sangue que vem lá do coração oxigenado. O bicarbonato, então isso aqui é o excesso de base, que a gente vai ver o que é, e a saturação. Então, olha, esse exame, ele é extremamente importante dentro de um hospital. É muito importante. Por quê? Porque a gente vai avaliar o estado do paciente respiratório, a gente vai avaliar o equilíbrio ácido básico desse paciente e lembra que eu falei que tem paciente que tem ventilação mecânica? Esse exame é útil também para avaliar a ventilação mecânica. Então, a gente recebe um paciente no hospital, o paciente ele vai para uma unidade de terapia intensiva. Então, chega lá, ele está com uma acidose metabólica ou uma alcalose metabólica. Só que ele está com uma dificuldade de respirar. Então, ele tem uma dispneia importante, uma síndrome que a gente chama de síndrome respiratória aguda, e ele não consegue respirar por ele mesmo. Então, aquele paciente ele vai ser o que a gente chama de entubado. Então, a gente passa um tubo na traqueia dele e coloca ele num equipamento. Então, esse equipamento é chamado de ventilador. Então, no primeiro momento, a gente tem uma gasometria do paciente que chega lá no hospital, ele vai para o CTI e vai colocar o ventilador. Depois, a gente tem a gasometria depois do ventilador. Por quê? Porque a gente vai ajustar, o ventilador vai funcionar como o pulmão do paciente. Então, a gente vai ajustar de acordo com a normalidade. E a gente tem sempre que estar avaliando, por quê? Porque o nosso corpo ele tem mecanismos compensatórios. Então, à medida em que o nosso corpo vai trabalhando junto com a máquina, a gente precisa ajustar essa máquina. Então, se o paciente ele começa a ventilar muito, o que é ventilar muito? Então, é um paciente que está inspirando e expirando muito, e a máquina também, ele pode ter o quê? Ele pode ter uma alcalose. Então, a gente tem que ir lá e diminuir a frequência do respirador, e por aí vai. Então, a gente ouviu muito em falar de ventilador depois do Covid, né? Porque nas síndromes respiratórias, o paciente ele fica nesse respirador. E a gasometria, que é o que o laboratório faz, é de extrema importância para poder regular esse processo. Bom, a gente vai para o intervalo agora. Vocês querem perguntar alguma coisa?
Por enquanto, não. Não deu para entender de gasometria? É quanto menor o pH, mais ácido, né? Isso. Então, assim, a gasometria é um exame que o médico sempre vai pedir para paciente mais grave. E ele vai tomar a conduta dele com base no exame. E é um exame também que a gente tem um pré-analítico muito importante. O que é o pré-analítico? A coleta. Então, a gente faz, normalmente, se o paciente não tem algum acesso arterial, a gente faz coleta na artéria radial. Então, é uma coleta dolorosa, é uma coleta em que a gente tem que ter muito cuidado, porque a artéria é profunda, a gente pode atingir nervo, o paciente pode ter parestesia. Então, assim, é um procedimento complexo e que a gente tem que garantir que o sangue é arterial. Então, vamos supor, a gente fura o paciente. Então, tem aquilo que a gente chama de procurar a veia, procurar a artéria. Às vezes a gente fura um paciente, acerta a artéria, na hora a gente vai, sem querer, mexe um pouquinho e acaba perdendo ela. Então, a gente extravasa ela. Na hora de voltar, a gente atinge uma veia. Aí vem o quê? Sangue arterial com venoso. Sangue venoso é pobre em oxigênio. Então a gente vai misturar os dois, sangue arterial com venoso. A hora que a gente passa no aparelho, a gente vê que o resultado não é confiável. E às vezes o médico ele não vai nem sonhar disso. Na própria cor da seringa a gente consegue ver, porque sangue arterial é vermelho vivo, o sangue venoso ele já é um vermelho mais escuro. Então, quando a gente funciona o paciente, se for um paciente que não está muito grave, na hora a gente sabe se é gasometria arterial ou não. Agora, se for um paciente grave, tem uma dispneia, uma saturação baixa, ou seja, uma concentração de oxigênio baixa, aí realmente ela vem mais escura. Mas assim, na maioria das vezes ela vem um vermelho vivo. Eu não sei, alguém aqui já fez estágio no hospital? Ou não? Ainda não. Não, quando vocês fizerem, vocês vão lembrar muito de mim, porque gasometria arterial é um exame que ninguém quer colher. Que é um exame que é muito dolorido, então requer uma técnica, né? Enfim, então vamos para o intervalo, daqui 20 minutinhos a gente volta, tá bom?
Vamos lá então, pessoal. Tô me ouvindo? Eu tô. Então vamos lá. Vocês chegaram a ver no AVA o caso clínico que eu coloquei na pré-aula? Chegaram? Sim. Então, aí agora eu vou dar um tempinho para vocês lerem o caso clínico, pensarem diante de tudo que a gente estudou e a gente vai discutir. Aí eu vou parar a gravação, porque eu, né, acho justo com quem está aqui assistindo a aula. E aí a gente vai discutir sobre o caso clínico, beleza?